É, pessoal, 3-0 fora o baile, né? Mais uma vitória aí, mas dessa vez uma vitória convincente. E hoje vamos reagir à coletiva do Abel, rapidão aí. Tomar alguns apontamentos pertinentes aí sobre o que ele falou, né? Que eu acho muito importante. E tecer alguns comentários sobre a mídia esportiva, né? A mídia especializada esportiva, né? Tão aclamada aí por eles mesmos, né? Mas antes, pessoal, é claro, né? Se inscreva no canal aí. Dá o like de vocês, é muito importante aí pra gente manter aí os vídeos aí pra vocês, né? São vídeos assim mais soltos, sem muita formalidade, mas que visam aí, né, não só o Palmeiras, mas também o mundo do futebol como maneira geral, né? Bom, vamos lá, vitória cachapante, graças a Deus, né? Já carimbada a vaga na semifinal. Vamos dar uma reagida à coletiva do Abel aqui, né? E ver o que o professor tem a dizer aí, né? Que foram muitas coisas aí que eu acho que todo palmeirense precisava ouvir. Vamos lá. Abel, boa noite. Vamos lá. Felipe Camargo, parabéns pela classificação. Dependendo da pergunta, eu vou adiantando um pouco, tá? O quanto que a individualidade, a capacidade individual do Estevão nessa noite teve de parcela na construção do resultado e também nessa classificação, o Palmeiras que não sofreu, podemos dizer assim, dentro do jogo, né? Mas o Estevão acabou sendo o destaque, se você concorda, em qual a parcela assumiu. É uma boa pergunta, mas eu acho que nós fizemos um jogo que seria difícil para ser fácil. Né? Parece que foi fácil agora, não é? Parece que é fácil. Primeiro, dar os parabéns pela excelente campanha que fez o São Bernardo dentro do nosso grupo e que nos dificultou e muito. E nós sabíamos que é uma equipa experiente, pesada, agressiva. Como disse, fez um Paulistão espetacular, inclusive acabando no segundo lugar da geral. E sim, dentro de um jogo coletivo que fizemos, tivemos o Estevão ao seu melhor nível, em 2, 3 finalizações fez dois grandes golos, podia ter feito outro, aliás, mas é isso, vocês gostam muito de falar da parte individual, ela quando se insere no espírito coletivo da equipa, vocês viram ele a vir defender, fazer um carrinho aqui na lateral para vir ajudar o Rocha a defender, e foi por isso que pagaram por ele 60 ou 70 milhões, é o que diz o Guardiola, não é? Eu sou tão bom quanto bons são os jogadores que eu tenho comigo. E, portanto, eu também sou um felizardo por poder ter o Estevão e desfrutar dele, como já disse várias vezes, até meio do ano e depois, quem sabe, num lado qualquer, se tiver a oportunidade de poder ser treinador dele. E aí, só pra complementar, né? A gente sabe que o Estevão acabou com o jogo, a gente sabe disso, né? Obviamente. Mas ele fez uma coisa que o Palmeiras estava com muita dificuldade, Alan. Aquela quebra da linha de 5 zagueiros, cara, né? Então, assim, tendo mais jogadores de apoio pra ele, eu acredito, né? Ele consiga mais vezes quebrar essa linha de 5 que todo time, né, que se propõe a jogar contra o Palmeiras tenta fazer e que, infelizmente, nos últimos jogos a gente tem tido bastante dificuldade. Mas, felizmente, por outro lado, agora a gente, né, teve um teste aí tanto, né, nessa última partida, que foi uma partida que, se eu não me lembro, acho que até agora foi a maior partida do ano do Palmeiras, né? A gente viu criatividade, a gente viu quebra dessa linha de 5, né? A bola no Estevão, né? Porque por mais que jogadores como o Facundo ou Flaco não tenham característica de genialidade igual tem, obviamente, o Estevão, né? A gente tem que arrumar uma forma da bola chegar nele. E graças a Deus agora a gente vai dividir protagonismo com o Paulinho, né? E com o Vitor Roque. Exatamente, o Palmeiras vinha enfrentando dificuldade, né, quando encontrava essas marcações, essa linha de 5, né, e o São Bernardo é a segunda melhor campanha, o Abel falou bem no coletivo, time forte, eu achei que fosse ser mais difícil, mas como comentamos ontem, não é que foi fácil, o Palmeiras tornou o jogo fácil. O Estevão apareceu, claro, faz muita diferença, é um craque, para mim, daqui a alguns anos aí a gente vai ver ele entre os melhores atletas aí do mundo, sem dúvida alguma. Mas ontem o Palmeiras encaixado, marcação encaixada, não deu chance para o São Bernardo. Eu não vi o Everton fazer uma defesa sequer. E ele lembrou bem ali a participação do Estevão na parte defensiva também, né? Ontem foi um daqueles jogos que, além dele fazer diferença na frente, ele foi lá na lateral ajudar também. Então, ontem, partida perfeita dele, para mim, uma das melhores partidas com a camisa do Palmeiras. Impressionante a qualidade desse menino, mas... como grupo, como equipe, ontem o Palmeiras sem dúvida fez o melhor jogo aí da temporada até agora, vinha evoluindo, né?
A gente via numa crescente aí no campeonato, mas assim, bem pouco futebol apresentado até então, né? Mas ontem um jogo excelente do Palmeiras. O Emiliano Martínez também fez um jogo interessantíssimo para mim. Não esperava, né? Ele fazendo um jogo nesse nível, né? O nível que ele fez ontem. Não errou passe, marcou, defendeu, apoiou. O Rios também, um grande jogo. Enfim, o time todo, né? O Mikael, né, que estreou ontem também, não comprometeu. O zagueiro muito forte, volto a falar, acho que a condição física dele impressiona. E uma saída de bola muito boa também, zagueiro canhoto. Mas, enfim, acho que um jogo excelente do Palmeiras. E cresceu no momento certo, né? Hoje para mim, hoje é o grande favorito a ser campeão paulista. Sim, como que é o futebol, né? Até ontem a gente estava falando do Corinthians, né? Que vinha apresentando melhor desempenho ali, né? No ataque, com muitas deficiências na defesa, visto aí o último jogo na Libertadores. E hoje, sem dúvidas, a gente pode colocar o Palmeiras como favoritaço, cara, né? Então, assim, que nem você falou, foi na questão do conjunto, não foi questão só do Estevão ter na individualidade, na genialidade resolvido o jogo, né? A gente viu muitos, assim, eu percebi os zagueiros mais, a linha de zagueiros nossa mais pra cima, né? Saindo mais, assim, de forma confortável, não comprometendo o jogo, igual o Mikael, felizmente, também mostrou, né? E o Emiliano mais à vontade também, né? Como volante ali na saída de jogo, né? Propondo a distribuição de jogo ali no começo com o meio, ali com o Veiga e com o Richard Rios. E foi isso, cara. Foi uma partida, coletivamente falando, né? O que a gente esperava, né? Sem a dependência muito forte do Estevão, apesar de a gente saber que ele fez, né, os gols, mas o cara praticamente o time praticamente mostrou o que a gente tava tentando, né, que ele mostrasse. Ele só salvo ali, o Vanderlan deu umas comprometidas, mas de resto acho que foi de boa, né? Então é só tentar administrar esse coletivo aí e tornar isso como uma virada de página, né? Você vê como que é a chegada de um jogador, né, que faz a diferença, como o Vitor Roque, movimenta tudo, mas não só isso, né? As outras peças que a gente tá falando de recomposição para compor o elenco, que é muito importante também. E isso não adianta, dá uma nova cara pro time. E o Abel, aí agora não tem como mais colocar nenhuma desculpa, né? E ele é competente pra caramba, né? Então. E outra questão de ontem também que eu achei muito importante, que eu percebi, foi a energia do Abel à beira do campo. Isso, o Abel ele vinha, você percebia ele meio abatido, né, pelas críticas, pelo futebol que o time vinha apresentando também. A impressão que a gente tinha é que ele tinha perdido o elenco, né? A gente ficou comentando várias vezes em relação a isso, mas o Abel do Velho Testamento voltou, irmão. Então agora os rivais que se cuidem, porque eu percebi a questão anímica dele e do time ontem também, além da questão técnica, né? Bem acima do que estava vindo, viu? Bem acima do que estava tendo aí nos outros jogos anteriores. Exatamente, cara. Muito bem apontado aí. Vamos dar uma olhada aí no resto da coletiva. Abel, tudo bom? Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes. Você acabou de falar, né? Por isso que o Chelsea fez tamanho investimento para tirar o Estevão do Palmeiras no meio do ano. E o Palmeiras também fez o maior investimento da história do futebol brasileiro para contratar o Vitor Roque. E com a classificação, ele já pode ficar à sua disposição. O que esse jogador ele pode te atrair de características para que você tenha um desempenho diferente no ataque em comparação ao que você tem hoje com as peças que estão já à sua disposição? E uma segunda pergunta, da informação que temos, quando terminar o Campeonato Paulista, você vai receber mais um reforço, que será o Lucas Evangelista, mas o Fabinho vai acabar deixando o grupo do Palmeiras. Esse ano, melhor dizendo, você falou que o Fabinho é um dos jogadores que, entre aspas, você mais prejudicou pelo pouco tempo, talvez, que ele teve dentro de campo. O que transformou o Fabinho num jogador que você via como prejudicado, que poderia ter mais minutos para um possível negociado pelo Palmeiras? Olha, eu gostava muito de ser mais específico na minha resposta em relação à tua segunda pergunta, mas não tenho em minha posse isso tudo que tu me estás a dizer, ainda ninguém dentro do clube me confirmou, ao contrário do Vitor Roque. Portanto, eu gostava de falar muito sobre isso, sobre o Fabinho. O que ele vai ser foi aquilo que eu disse, foi um jogador que está comigo desde que eu cheguei, mas acho que chega uma altura em que nós, quando há oportunidades, nós podemos também deixar os jogadores experimentar outros ares, como foi, por exemplo, o do Jonathan, que esteve connosco 2 anos, que pode ser também o caso do próprio Naves, que ele próprio ano passado me manifestou a vontade de sair, porque já estava aqui há 2 anos como 4º, 5º zagueiro, que está a fazer agora, por exemplo, ou vai fazer o Benedetti, e com espaço para jogar na equipa B. O caso do Naves não vai ter esse espaço. E a nossa função também é essa, é ajudar os jogadores e perceber que no espaço de 1, 2 anos, se não começarem a ganhar o seu próprio lugar nos 22,
nós vamos ter que os ajudar também. E vai ser o caso do Fabinho, e não tiro uma vírgula aquilo que disse em relação a esse jogador. Quem tiver a sorte de levar um jogador como ele vai ficar cheio, porque é um jogador que o que tu pedis para ele fazer, ele vai fazer seguramente. Em relação aos recordes que estás a dizer, eu também já o disse, vou voltar a repetir, não há como. O Palmeiras bateu recordes nos últimos anos de tudo, de títulos, de vendas, sócios avante, da parte financeira, e como eu te disse, se um jogador para uma equipa qualquer... Eu vou dar uma adiantada aí, né? Custa 10, para o Palmeiras vai custar, confiam naquilo que faz o Palmeiras. Ao contrário de alguns clubes brasileiros, que nós não conseguimos negociar, devem-nos dinheiro, não conseguimos negociar com eles, e isso é que é pena, é não criarmos parcerias por forma a que toda a gente seja capaz de pagar as suas dívidas, mas muitas vezes não querem negociar jogadores connosco, nem pagam. Vamos ajudá-lo, um jovem jogador que ainda tem 20 anos, fez 20 anos que a Leila fez muito grande, negociações muito... jogadores com saída de bola, jogadores que nos vão dar mais qualidade na construção, e há muito que procurávamos um zagueiro canhoto, há muito. Temos 2 hoje, como eu te disse, eu acho que nós vamos estas posições com mais soluções para durante o ano podermos para ele ir para um clube onde possa jogar mais, e acho que eles tiveram os dois ainda que com tempos diferentes, mas uma nota positiva hoje no jogo onde jogadores com esta qualidade não precisam perguntar a opinião ao treinador, não tem que perguntar ao treinador, tem que ver se consegue ter caixa para conseguir chegar a jogadores com este valor, até porque o próprio mercado depois dita este valor. Já vos disse, a inflação e a compra para o Sport, para o Palmeiras, aumenta. Um jogador que ataca à profundidade, é um jogador de apoio, apesar de não ser tão grande, é forte, segura bem o jogo também, e nós já podemos provar na pele o que este jogador é capaz de fazer. Agora, como se preocupa não que eu vou dar um corte, tá lá? te disse, não é o nome que vai jogar, não é o valor que ele custa. Estamos tentando a falar achar de um quando que ele jovem falou. jogador em que eu acredito que o Palmeiras comprou a Tentando achar quando ele pensar falou em 3, 4 da anos poder revender outra vez, e chegou um momento, achamos nós e ele também, que o Palmeiras o apoio da pode ajudar. torcida. Então, um comentário sobre isso. Vocês veem alguns dos jogadores contratados a jogar? O Vitor Roque está a jogar, o Paulinho está a jogar. Vocês têm uma força muito grande e a comunicação tem uma força muito grande. Essa parte é importante. E uma mentira dita muitas vezes passa a ser verdade. Vocês nunca me viram a mim a dizer que nós estávamos a fazer o mal paulista. Existe a perspectiva ainda do evangelista, mas você não recebeu essa informação oficial. Então, um comentário sobre isso. E do elenco atual, o que você vê no estágio que o elenco está nesse momento atual? Olha, ele está exatamente igual há uma semana atrás, onde vocês todos criticavam o elenco. O que é que mudou? Vocês veem alguns dos jogadores contratados a jogar? O Vitor Roque está a jogar? O Paulinho está a jogar? Vocês têm uma força muito grande e a comunicação tem uma força muito grande. E uma mentira dita muitas vezes passa a ser verdade. Vocês nunca me viram a mim a dizer que nós estávamos a fazer o mal paulista. O que vocês têm que reconhecer é que quer o São Bernardo, quer o Ponte Preta, fizeram uma competição absurda. Eu nunca vi ninguém valorizar os nossos rivais, os nossos concorrentes. Preferiram desvalorizar aquilo que se faz dentro da academia. Preferiram desvalorizar aquilo que o treinador disse. Sabemos onde é que estamos, sabemos para onde queremos ir, mas eu já disse aos nossos torcedores para não se deixar influenciar nem pelos mídia, nem pelos influenciadores. Mais do que nunca temos de estar unidos. Vou voltar a repetir. O Palmeiras não tem a mesma força na mídia que têm outros. Nós temos que trabalhar o dobro e ganhar o dobro para ter metade da moral que têm outros clubes. Não foi, e por isso não alterou absolutamente nada de há uma semana, antes de irmos jogar ao Mirassol, ao dia de hoje. Não alterou absolutamente nada. A única coisa que fizemos foi, o Micael estava aqui e trocámos o Micael e o Naves pelo Murilo, que já é nosso, e pelo Micael, que entrou pela vez do Benedetti. Mais nada. O Tali jogou, o Emiliano jogou, o Rocha jogou, o Vanderlei jogou, o Lopes jogou, o Veiga jogou, o Facundo jogou, o Estevão jogou. Não alterou nada. Agora, se calhar, sabem o que é que alterou? A vossa forma de ver o elenco. Eu sempre vos disse, sabemos onde é que estamos e sabemos para onde queremos ir. Por isto também nos dá garantias de nada.
por termos contratado o Vitor Roque, por tentarmos contratar outros jogadores, não nos vai dar garantias de nada. Eu vou-vos dizer, a única coisa que nós podemos fazer, que é o que está a fazer a Leila e o Barros, é ajudar o treinador a estar cada vez mais próximo e a continuar a competir por títulos, que é isso que nos exigem e que nos obrigam. De forma responsável, cumprir os seus compromissos, porque é injusto ter equipas que se reforçam e depois não pagam a ninguém. Isso não é um fair play financeiro, não é justo para a competição. Mas volto a dizer, nós não mudamos nada. A forma como vocês olham agora é que mudou. O resto, nós dentro de casa, mantemos o mesmo equilíbrio, a mesma responsabilidade e o mesmo foco. E aí eu acho que a parte mais importante da coletiva, né, que ele joga a questão aí dessa sinergia que a gente tem que ter enquanto torcida e time, né, que algo foi perdido, e aí você apontou aí em relação à volta do Abel, né, do Velho Testamento, mais enérgico do lado do campo, né, cobrando mais, fez os testes que eram precisos fazer e chamando a atenção da imprensa também, né, porque diretamente a gente cai no que aconteceu nessa última semana, né, muito comentário de jornalista, né, supostamente, né, profissional, que tem diploma, né, mas que se fosse com o clube dele, a narrativa seria exatamente outra. E o que, infelizmente, muitos palmeirenses acabam caindo nessa mesma narrativa, né? De que o Vitor Roque não apresentou uma boa performance lá fora, né? E aí eu lembro, né? Eu lembro aí o que aconteceu com o Gabigol, com o Pedro, né? No Flamengo, né? Que aí, inevitavelmente, nos leva ao nosso querido Mauro César, né? O querido Mauro César, que vez ou outra, né? Vem e fala, dá declarações aí boas, né? Eu não acho o Mauro jornalista, pessoal. Eu acho assim que ele, né? Eu não quero comentar só quando convém, né? Só quando ele fala bem do Palmeiras. Não, ele já fez apontamentos, né, diferenciados em relação a isso, mas a questão aqui é mais profunda, né? Eu falo que ele, o Arnaldo e outros jornalistas aí, tudo bem ser clubista às vezes, essa não é a questão, mas a questão é você ser incoerente, ser coerente na hora que te convém, né? Então é essa questão que eu falo que ele apresentou, por exemplo, nesse vídeo que a gente vai ver agora, né? Só para vocês terem uma ideia. Será que é ruim ser o reserva do Lewandowski no Barcelona? Tu vai ver, mas eu não sei. O cara faz pouco gol, né? Você vai entrar em alguns jogos, cara, você não deve aprender um pouco, você conviver no dia a dia, treinando com um cara desse, ali, vendo jogar de perto, conversando. Enfim, aí ele vai pro Betis. O Manuel Pellegrini já deu declarações assim, não, mas essa inquietude aparente, tá? Porque a gente não convive com ele, mas não ficou no Barcelona, teve umas questões lá com o Xavi também. Isso. Se eu sou um jogador de 18 anos, vou jogar no Barcelona, um técnico é o Xavi, mesmo ele não tendo sido um grande técnico, o cara é uma entidade na Catalunha. Pô, o que ele falar eu vou fazer, né? Joga aqui, faz aquilo, eu vou tentar. Aí não dá certo com o Xavi. Aí depois vai pro Betis, o Betis não faz muita questão. O Pellegrini é até educado, mas você percebe ali nas declarações que não, é diferente. Não, quero jogador, não abro mão. Não sei o que e tal. O Hansi Flick já falou também, né? O técnico do Barcelona. Não, ele não estava feliz aqui, talvez seja que ele sabe que o Barcelona quer vender também. Entende? Esse tipo de narrativa canalha até, né? Eu falo. Se fosse o Pedro... Ele falou do Pedro quando o Pedro veio? Ele falou do Gabigol quando veio? Complicado, né? Então, assim... Onde está a coerência nesse tipo de coisa, né? Eu falo que é complicado, gente. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Pode falar. Você colocou esse vídeo aí justamente para fomentar o que o Abel reclamou e falou na coletiva, né? O que ele fala, né? Exatamente. Por isso que eu quis colocar o vídeo. Isso. E não é só o Mauro César, tem vários outros também, né? O que eu acho engraçado, há uma semana atrás, quando não tinha nada fechado em relação ao Vitor Roque, esses mesmos caras, eles criticavam o Palmeiras por ficar muito inerte no mercado, criticava a Leila, o Anderson Barros, né? O Palmeiras precisa mudar o patamar, o Palmeiras precisa de uma contratação X, né? Enfim, para elevar o patamar, porque o Corinthians tem o Memphis, porque o São Paulo tem Lucas e Oscar, o Neymar tá no Santos, né? E tudo mais, né? Aí o Palmeiras vai lá, faz esse movimento, né? Foi uma oportunidade de mercado, assim, extraordinária, né? Porque muita gente deprecia, acha que o Vitor Roque tá voltando porque não deu certo na Europa. Não, nesse caso é diferente. O Barcelona, ninguém fala, só que o Barcelona está desesperado por conta de dinheiro. O Barcelona está precisando de dinheiro. Então, foi uma oportunidade ali, o Palmeiras foi lá e deu atacado e trouxe. E aí você vê esses caras vindo agora, né? São os mesmos caras que em 2023, início de 24, dizia que o Vitor Roque era muito melhor do que o Hendrick. Né? Que o Vitor Roque era o principal revelação aí do futebol brasileiro. Peraí, o que mudou agora? Mudou porque está chegando para o Palmeiras? Então o Abel, cara, ele tem total razão no que ele fala em relação à imprensa.
E assim, só mais uma coisa. Eu acho que o cara ele tem um espaço ali na mídia, não digo na alternativa, né? Eu falo mídia de clube, né? Isso aí o cara fala muita coisa. O cara tá ali para defender, às vezes, o clube dele mesmo. Mas o cara, só pra falar, a gente reconhece que o Abel, às vezes, ele foi arrogante em algumas coletivas de imprensa. É verdade. Sim. Isso é uma coisa que a gente não tem como a gente negar. Sim, ele agiu de forma até desportiva às vezes ali. Só que assim, a gente tem que falar nesse caso, né, cara? Ninguém tá negando isso, né? O que a gente fala aqui, o que a gente prova com esses vídeos desses comentaristas, desses vídeos, que falta coerência, cara. Falta coerência. É dessa forma porque é o Palmeiras. É dessa forma porque quando o Gabigol voltou, né? Quando o Gabigol foi pro Flamengo, quando o Pedro voltou, veio da Fiorentina, né? Porque não conseguiu ter êxito lá, rapaz, era um clamor extremo. Nossa, tá excelente oportunidade de mercado aí pro Flamengo, tá vindo um cara que vai arrebentar, e realmente arrebentou. E quando veio, eu falei, olha que contratação do Flamengo. E o tempo provou isso, deu certo, né? Agora o Vitor Roque voltar pro Palmeiras é uma má contratação? Pois é. Pois é. É isso que a gente procura só, né? Cobrar enquanto torcedor, né? Então, cara, é complicado, né? É complicado esse tipo de coisa. Enfim, o que vocês acham aí, pessoal? Bom, vitória muito convincente do Palmeiras, né? De novo, 3-0 aí. São Bernardo tava com a campanha ótima, inclusive, né? E a gente conseguiu aí ter um jogo sem nenhum sofrimento, né? Uns 3-0 aí bem... 3-0 bem convincente aí, né? E uma virada de página, eu acredito, viu? Uma virada de página na nossa campanha aí, inicial nessa temporada aí. Mas comentem o que vocês acharam do jogo, compartilhem se puder, dá like, né? Sempre importante. E é isso aí, pessoal. Aguardamos aí a estreia do Vitor Roque, né? Eu acredito que ele vai estrear, ele volta, acho que ele chegou de madrugada, se não me engano, ou vai chegar amanhã e já pode estrear na semifinal aí, né? E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.